Oi pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais um vídeo e que o Espírito Santo fale com o teu coração. Ora assim comigo, fala: doce Espírito Santo, fala comigo, que eu entenda que as nossas vidas têm ciclos, começos e recomeços. Fala comigo através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. As nossas vidas, elas têm ciclos, elas têm começo e elas têm recomeço. Quero dizer para você, Deus, Ele é expert. Deus, Ele é especialista em recomeços. Ele é especialista em novos ciclos. Por mais que nós não sejamos, por mais que nós não gostemos, às vezes nós estamos tão acostumados em algo na nossa vida que é assim, assim, assim. Não é verdade? Quando acontece uma mudança, parece que nós perdemos o controle de tudo e agora tudo desabou. E podem ser recomeços de coisas boas, um novo emprego, uma nova cidade que você vai morar, mas podem ser recomeços de situações difíceis na sua vida. Não é que você precisa reconstruir e você está totalmente quebrado. Como que eu vou reconstruir se eu estou quebrado? Nós vamos conversar a respeito disso. Eu quero que a palavra de Deus venha nos ensinar a como reagir nos recomeços. Nós estamos vivendo uma situação com essa pandemia, onde é o isolamento, onde as pessoas já estão mais de um ano dentro de casa, onde não conseguem viver realmente aquela vida. Eu posso sair, eu posso, né? Embora muitos saiam sem nem pensar isso, mas, né? Existem aqueles que são conscientes dos cuidados necessários e que falam assim: puxa, é tudo tão diferente, eu queria estar mais com a minha família, eu queria fazer uma viagem. Eu queria só poder abraçar os meus filhos, meus netos, eu queria poder estar próximo. E tudo isso é tão difícil. E daí você também tem que ter um recomeço para o novo ciclo disso que está acontecendo, para você não ficar desanimado, para você não ficar depressivo, para você não ficar ansioso, para você não ficar triste. Não é verdade? Então existem muitos tipos de recomeço na nossa vida. Só que em todos eles eu quero que, através dessa palavra, você possa se encaixar de certa forma. Talvez tem pessoas que precisam de recomeços e estão acostumadas a falar: não, tá tudo bem. Existem aqueles recomeços que são inesperados na nossa vida, que a gente vai ter que recomeçar. Não foi escolha nossa. Veio repentinamente e como aquele vento que derruba tudo e vou ter que recomeçar. E existem aqueles recomeços que você precisa fazer e você não faz. Que você tá acomodado de jeitinho, mas você sabe que você precisa mudar em algumas coisas e precisa desse recomeço. Mas o normal, o que nós podemos entender de que o recomeço é que ele é muito difícil. E sabe por que recomeço é difícil? Porque tudo começa na nossa mente. Se tem algo que o Espírito Santo me fala todos os dias para pregar a respeito da mente, gente. Deus, sobre o que eu vou pregar? As palavras aqui, gente, que eu prego, que eu faço no dia. Essa palavra de hoje eu já peço para o Espírito Santo falar comigo. Daí enquanto minha filha dorme, eu já fico preparando. O Espírito Santo começa a ministrar. E é algo tão poderoso, porque eu não tenho tanto tempo, né? Eu tenho que fazer as coisas da casa, tenho que resolver outras coisas. Você preparar uma pregação por dia, se eu falasse humanamente, era meio difícil, né? Mas Deus é tão maravilhoso que eu começo a escrever e o Espírito Santo começa a falar tanto, daí ele me lembra versículo, daí ele me lembra testemunhos, situações da minha vida. É tão poderoso isso, você sempre vai me ver falando a respeito da mente. Porque eu creio que a nossa geração vive batalhas na mente que refletem todas as outras áreas da vida. Uma mente sarada é uma vida sarada. Uma mente transformada é uma vida transformada. Né? Eu vou ensinar várias coisas, explicar várias coisas aqui, mas a mente é o principal. Então por que é tão difícil? Porque a nossa batalha primeiro é na nossa mente. E se você já sofreu alguma coisa na sua vida, a sua mente vai falar assim: não tem mais jeito. Entenda uma coisa, a batalha na nossa mente, o diabo ele lança muitos dardos. O diabo ele lê meu pensamento, Pri? Ele não lê seu pensamento, mas ele vê como você se comporta. Ele vê se você é uma pessoa muito brava, ele vê se você tá com medo de tudo que tá acontecendo, ele percebe. E ele vai jogar dardos exatamente nisso que muitas vezes você diz. Existem orações que eu faço a Deus que é em pensamento. Orações de guerra, não é um assunto, mas eu vou falar rapidinho. Orações de guerra, você ora alto, porque
Você está declarando no mundo espiritual a batalha. Em nome de Jesus, o diabo não tem poder sobre isso. Orações para cura. Toda enfermidade vai embora. Espírito de vírus, maldito. Essa doença, você vai morrer, vírus. Então, nós declaramos alto. Agora, existem coisas do meu coração que eu quero falar com Deus, que não é uma batalha, mas é algumas coisas que eu quero conversar com Ele, que eu quero pedir, eu oro em pensamento. Eu não deixo o diabo saber de algumas coisinhas que eu e Deus estamos fazendo. Entende? Então, o Espírito Santo vai nos dando discernimento. Eu não faço assim, isso eu oro alto, mas é algo tão natural, eu sinto no Espírito. Não fala. Fala em pensamento só. Não, agora guerreia. Entende? Então, tudo começa, a batalha começa na nossa mente. Nós devemos entender isso. O quanto nós precisamos lutar. O quanto a nossa mente, gente, mente. O quanto o diabo, ele vê tudo, que tá nos deixando mal. E sabe o que ele faz? É aquele álcool no machucado, sabe? Ele faz arder mais. Ele faz doer, álcool ainda limpa, né? Ele não, ele quer sujar, ele quer estragar, ele quer acabar com a gente. Por isso nós precisamos de Deus, precisamos renovar nossa mente. A nossa mente diz assim, você vai recomeçar, vai ser tudo da mesma forma. Você vai tentar de novo, você vai perder tudo, não vai dar certo não. Sabe uma pessoa que teve alguma coisa e faliu aquilo que ela tinha? Eu tô dando um exemplo para vocês terem uma ideia, assim, do que eu tô querendo dizer. E daí, eu quero começar outro negócio, eu tô em oração, eu tô em jejum, Deus vai me dar direção, e já vai começar de novo. Olha o país. Você acha que alguém consegue alguma coisa nesse país? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer? Há uma batalha pro recomeço. Porque quando não há feridas, entenda o que eu tô falando? Quando não há feridas, você consegue ir, ninguém te segura, Quando há feridas, para recomeçar, primeiro precisa curar. Entende? Eu vou dar algumas direções sobre algumas coisas que precisa fazer, mas não é fácil recomeçar. Normalmente é após uma queda, normalmente é após uma frustração, normalmente é após uma perda. Não é fácil. Existem recomeços que são mais fáceis, né? Você está mudando de cidade, embora você vai perder alguma coisa, mas você vai ganhar outras. Agora, existem recomeços que são difíceis, muito difíceis. Né? Eu lembro muito dos discípulos, eu falei aqui já, os discípulos quando anunciou a morte de Jesus e disse que eles estavam no caminho de Emaús, e eles andavam, eles estavam meio tristes, falando assim, Jesus, acho que para eles tinha acabado, não tem mais jeito, eles não estavam bem. Eles não estavam entendendo que ele já tinha ressuscitado e que Jesus já estava ali no caminho conversando com eles. E diz que quando Jesus partiu a ceia com eles, os olhos deles foram abertos. O pão é o próprio Jesus. Quando nós colocamos diante de Jesus, nossas vendas caem, os olhos deles foram abertos, eles viram, é Jesus, e diz que eles foram fazer o que era para eles fazerem, porque houve um recomeço, houve um ânimo. E quem nos dá ânimo é Jesus. Não adianta nós fazermos pela nossa vontade. Nós vemos a história de Jó, que perdeu tudo, tudo. Um dia eu quero pregar sobre a história de Jó, que Deus me deu umas direções que Ele me ensinou tanta coisa através dessa história. E ele perdeu tudo, tudo. Era uma notícia, se já aconteceu isso com você, uma notícia ruim, outra ruim, outra ruim. Você começa a ler o texto e morreu não sei o que lá, e perdeu não sei o que lá, e perdeu. Só uma notícia ruim, ele perdeu tudo. E ele continuou fiel. E diz que, no final do livro de Jó, diz que ele teve mais do que ele tinha antes. Só que para ter mais do que ele tinha antes, ele não ficou sentado. Ele não ficou reclamando, ele não ficou numa cama chorando. Para ele ter mais do que ele tinha antes, ele teve que agir. Ele teve que ter um recomeço. E foi fácil? Não. Só que algo tão lindo que a gente vê nessa história, que para mim é maravilhoso, quando ele diz assim, antes eu conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Entenda uma coisa, tudo que nós precisamos do recomeço de Deus, tudo que na nossa vida precisa iniciar um novo ciclo, coloque em Deus, não pare, você tem que agir. Amém? Você tem que agir, você tem que ir. Prima, está difícil, eu vou te dar umas direções. Vamos lá para a primeira. Não deixe o passado te parar.
Não deixe o passado te parar. Primeira coisa para recomeçar, você não deve deixar o passado te parar. Você não deve deixar o que você sofreu. Pri, é fácil? Não. Não é fácil, mas eu não tô falando de coisas naturais. Eu tô falando de coisas espirituais que vêm de Deus. Que é Deus que nos dá. Deus é expert, gente, em criar coisas novas. E sabe o que eu acho maravilhoso nele? Normalmente o recomeço é melhor do que o que foi antes. Deus, ele é tão maravilhoso que eu vou dar exemplos de algumas histórias, mas quando você vê o recomeço é melhor do que era antes. Você vê aqui Jó. Você vê o recomeço de Jó, que foi muito melhor do que era antes, e fala, Pri, mas ele perdeu tanta coisa. Mas não olha para lá. Porque as coisas que passaram, lembra a pregação que eu fiz? Eu olho para o alvo, eu olho para a direção, esquecendo as coisas que para trás ficam. Existe um Deus que cura feridas. Se você ficar pensando em você curar sua ferida, você nunca vai ser feliz. Se você ficar esperando e um dia acordar com vontade, agora eu tô com vontade, começa a fazer e Deus vai começar a te fortalecer. Amém? Segundo, creia que Deus é criador e faz todas as coisas. Esse é o principal. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Você vai ver, ele fez separação das águas, ele criou os animais, é o sol, é a lua, são as estrelas. Ele criou, ele é um Deus criador. Então, quando nós falamos de recomeço, nós estamos falando que nós temos um Deus criador. Para você recomeçar, o que você precisa recomeçar na sua vida? Sabe, essa pandemia te deixou para baixo? Você passou por situações difíceis na sua vida que você tá falando assim, Pri, parece que não. Para ter um recomeço, você tem que ser curado do passado. E quando eu falo curado do passado, é que você tá bem hoje. Você tá falando assim, ok, Deus, nós vamos caminhar junto. Não é que é para você sair fazendo um monte de coisa, mas você saber que Deus é um Deus criador. E Ele te dá criatividade. Ele te dá ideias de como agir, como fazer. Existem pessoas que eu admiro, gente. Não deu certo uma coisa, ela já tá tendo ideia de fazer outra. Eu fazia tal coisa, agora eu tô fazendo um doce. Agora eu tô costurando, Eu acho demais isso, porque é a criatividade que vem de Deus, que Deus ensina. Eu sempre falo isso. Se você não conhece a grandeza de Deus, você não vai vencer o dia mau. Você não pode ficar preso, é outra pregação que eu vou fazer, no Deus da sua cabeça. Todo mundo criou um deusinho pra ele. Como que é o seu Deus? O meu Deus é bravo e o meu Deus é tal. Por que o Deus é bravo? Porque o pai era bravo, porque eu não sei. As pessoas começam a criar Deus de como foi a vida dela. E como que é o seu Deus? O meu Deus é isso, e elas começam a criar. Uma vez, eu vou até contar nesse vídeo, mas uma vez eu fui pregar para umas crianças e eu falei, como que é Deus para vocês? É um velhinho que está sentado num trono. E como que é Jesus? Jesus é um príncipe, mas eu vi que está com uma roupa bonita, uma coroa bonita. Eu falei, e o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma fumaça que fica passando lá. É como eles imaginavam. E quando eu falei para eles, o Espírito Santo também é uma pessoa. Eles, é uma pessoa? Então, nós às vezes criamos uma ideia, como que é o seu Deus? O meu Deus é amoroso. Não, o meu Deus é muito carrasco. O meu Deus me abraça. Não, o meu Deus, ele fica só no trono reinando. Cada pessoa faz de acordo com muitas vezes as circunstâncias da vida dela. Só que você tem que ver o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Quem é Deus? Quem ele realmente é, não quem você criou ou quem você muitas vezes aprendeu, quem é Deus realmente. E ele se revela a você. E quando Deus se revela a você, Deus é um Deus criativo, que ele não fica com um filho parado. Ele não fica com um filho sem fazer nada. Eu vejo aqui com a minha filha, agora ela tá lá no lugar que tem areia, brincando com o pai dela, com o baldinho. Antes de vir aqui, eu falei, o que ela vai fazer? Eu vou lá na areia brincar com ela um pouquinho. Não, vamos fazer tal coisa. Porque nós começamos a pensar o que nós podemos fazer para ela brincar, para ela fazer alguma coisa que é bom para a criança. E Deus, ele é um Deus criativo, filho. O que você vai fazer? Você tem muita qualidade aí dentro de você, filho. Tem muitos dons que eu coloquei aí. E cadê os dons? Por que você não usa os dons? Deus, ele quer... Gente, você recebeu o Espírito Santo como seu Salvador? Existem dons dentro de você? Você sabe quais são eles? Não, Pri, nunca pensei nisso. Então busca. Busca saber os tesouros que estão dentro de você.
Porque esses tesouros são para abençoar outras pessoas. Existem pessoas que estão deixando de ser abençoadas com os tesouros que estão dentro de você. Nós não podemos ser egoístas. Deus, ele é a pessoa que mais serviu. Eu entrego meu filho, eu dou. E nós temos que ser pessoas assim, semelhantes ao Pai. Que aprende, que se tornam iguais. Porque vem como o Pai é. Então, Deus é um Deus criador, criativo. Ele não vai deixar você parado sem fazer nada. E Deus é tão maravilhoso que Ele te cura do passado. E Ele te dá criatividade para um recomeço. Só que o que nós temos que fazer é que tudo nós devemos ir nele. E não é pela sua força, é Deus que gera em nós recomeços. Gente, é tudo Ele, vocês conseguem perceber? Tudo é nele. Ele gera em mim o desejo de recomeçar, a criatividade de recomeçar, tudo em Deus. Porque sabe que muitas pessoas começam um erro, não conseguem fazer, daí se frustra de novo, se frustra porque elas sempre estão fazendo na força delas. Deus não deu direção nenhuma. Elas estão falando porque alguém falou que é legal, eu vou tentar desse jeito porque tá na moda fazer isso agora, eu vou fazer isso. Nenhuma hora ela pediu pro Espírito Santo falar com ela, para Deus dar direção. Só que daí quando quebra a cabeça, a culpa é de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, a gente não pede ajuda para Deus, mas quando dá errado, a gente culpa Deus. Não pode fazer isso. Porque Deus é um Deus criativo, Ele quer nos ensinar, Ele gera em nós paciência. Algo importante para você recomeçar, tenha paciência com você. Não fique criando uma expectativa errada a seu respeito. Mas eu já tinha que estar mais avançada. Eu tinha que estar mais forte. Eu tinha que estar mais não sei o que lá. Calma. Quanto mais sincero você for no teu quarto de oração para o Espírito Santo, mais Ele vai estar te curando. Quanto mais nós abrimos onde está a ferida, mais nós vamos receber a cura. Então seja sincera com Deus. Fale com Deus todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam. Todas as manhãs Deus te dá a oportunidade. Eu tenho vida, então eu posso começar. Eu posso recomeçar. Deus, o Senhor é o Deus de ideias. Me dá ideia, me dá criatividade. O que o Senhor quer que eu faça? Ele dá. Ele te dá ideias, Ele te dá criatividades. Creia nisso, entenda que Deus, Ele faz nova todas as coisas. E cada manhã você tem chance do recomeço, tenha paciência. Deus podia, Gênesis 1, né, que diz quando Deus começou, Ele podia, já faça tudo, podia. E Ele fizesse assim, já estavam todos os animais, já estava água separada, já estava dia e noite, já estava... Mas Ele foi 6 dias. Precisa de etapas. E sabe por que precisa desse tempo? Que precisam de curas. E às vezes um recomeço, Deus está te curando ainda do passado, para você poder fazer esse recomeço. Amém? Entenda essa direção do que Deus dá. Bons pensamentos te fortalecerão e te farão ter uma boa atitude. Bons pensamentos vão te fazer ter uma boa atitude. A Bíblia em Mateus 6, 22, 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. A verdade é que não são as situações que nos afetam. É a forma em que nós olhamos para a situação que nos afeta. Porque situações difíceis todos vão ter. Agora, a forma com que eu olho para aquela situação fará a diferença. E o que me fará olhar diferente é a intimidade que eu tenho com Deus. O tamanho da intimidade que eu tenho com Deus. Eu sempre falo isso. Você quer ter recomeços na sua vida? Deus, Ele ama recomeços. Ele fez com Noé. Tantas situações com Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para o lugar que eu te mandar e de você eu vou fazer uma grande nação. Você percebe que os recomeços de Deus, Ele dá mais? E Jó teve mais do que tinha antes. Deus é o Deus de recomeço. Sabe por quê? Porque Abraão não é o mesmo do começo, na hora do recomeço, do vá para o novo. Jó não é mais o mesmo do recomeço, ele é um novo homem. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Não veja o recomeço como algo negativo da tua vida, que você vai falar assim, ai meu Deus,
Mas veja como uma oportunidade de você ter mais intimidade com Deus, de você aprender algo a respeito disso com Deus. Isso que você está precisando recomeçar. Fala para o Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Talvez você tá, igual eu falei, na sua casa, nesse isolamento, o que Deus quer te ensinar nesse momento de isolamento? O que isso vai servir? Isso não vai durar para sempre, esse isolamento, gente. Vai acabar, e eu achei que aqui também não ia acabar. Eu fiquei muito nervosa aqui. Eu achei que não ia ter mais fim. Eu posso dizer que aqui tá quase tudo normal. Eu falava que nem ao normal voltaria, né? Mas vai passar. A verdade é que vai passar, mas o que você vai retirar disso para esse seu recomeço? Você vai ficar cheio de traumas? Você vai ficar cheio de feridas? Deixa Deus curar. E tira algo de bom desse recomeço, que os seus olhos sejam luz para o seu corpo. Que você veja a sua vida agora, não é tarde, você não é velho demais. Eu tô esperando porque eu já sou muito velho, a hora que, né, se esse negócio me pegar, eu já morro. Tem pessoas que só pensam isso, para! Você tem uma vida pela frente, você tem família, você tem amigos. Eu tô triste porque isso aconteceu e aconteceu isso, e minhas finanças diminuiu e agora vai mudar. Calma. Só que seus olhos têm que ser luz pro teu corpo. Porque se você enxergar o seu dia como sendo péssimo, tudo vai ser péssimo na sua vida. Amém? Olhe as verdades de Deus, olhe tudo aquilo que Deus tem para você. A vida é mais, gente, do que nascer, estudar, trabalhar, é muito mais que isso. Sabe o que nós precisamos? Entender que quando nós começarmos a declarar a cura, nós vamos ser curados. Aqueles tesouros que estão em nós, quando nós começarmos a dar, nós vamos receber. Nós queremos recomeçar, começa a ajudar o outro a recomeçar, que você vai aprender a recomeçar também. Você vai passar a querer recomeçar. Apocalipse 21:5 diz assim: e o que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. É Deus. É Deus que faz novas todas as coisas. É Deus que tem o controle da tua vida, não é o governo, não é o que você possa estar vendo, não é um vírus. Quem governa a nossa vida é Deus. Se você entregou a sua vida para Ele, é Ele. Ele é especialista em recomeço, Ele é o Deus que cria, Ele é o Deus criador, Ele é o Deus que dá vida. Ele é Deus. Quando eu vejo a Sophie agora, eu lembro quando eu fui no hospital a primeira vez, eu só via uma bolinha pulsando assim, e o médico falou: é o coração. E eu vejo correndo pela casa inteira, e agora tá com mania de correr gritando. Eu falo: meu Deus, o Senhor dá a vida. O Senhor cria, o Senhor é poderoso. Nós servimos um Deus poderoso. Recomece, deixa cura. Não fique se cobrando que você tinha que estar avançado. Calma, você tem que começar. Tem gente que não consegue concluir porque ou fica parado lá atrás ou fala: mas eu tenho tanto para ir ainda. A pessoa nem foi, já tá cansado do que vai ter ainda ou do que possa. Calma, não se cobra, é um dia de cada vez. Você sempre vai ver isso no meu vídeo, né? Um dia de cada vez. É hoje o dia que Deus fez. O que você pode fazer hoje para esse recomeço? É esse dia que você tem que fazer. Amém? Em nome de Jesus, ora assim comigo. Doce Espírito Santo, obrigado pelos recomeços, Senhor. Obrigado porque nós temos oportunidade de fazer novas coisas. Obrigado porque sempre é tempo de recomeçar, Espírito Santo. Se existem pessoas aqui que precisam recomeçar, ó Pai, e não conseguem, Senhor, as ensina, as ajuda, as fortalece, que elas compreendam que o recomeço vem no Senhor. É o Senhor que faz novos ciclos, oh Senhor, e que tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, ó Pai. E quando nós recomeçamos no Senhor, nós podemos experimentar de coisas maiores e ainda melhores do que esquece que tinham antes, Senhor. Oh Espírito Santo, nos ajuda, nos ensina, nos fortalece. Abre o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo ministre a teu coração. E até o próximo vídeo. Comenta aqui, curte, compartilha, que mais pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo através das nossas vidas. Amém? Não tenha medo de recomeçar. Deus é expert em recomeço. Beijo.